Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa dinâmica que, olha, tá redesenhando uma parte aí do cenário energético global. É a relação intensa e, para muita gente, assim, inesperada, entre o avanço da inteligência artificial e a demanda por combustíveis fósseis. Uma tecnologia superfuturista, tipo a IA, impulsionando fontes de energia que a gente considera do passado. É um contrassenso, né? Para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos insights bem interessantes. O título é IA e a fome de energia fóssil. E o nosso objetivo aqui é investigar a fundo essa conexão, entender o que está por trás, as ramificações e por que isso ficou tão crítico agora, né? Ok, vamos desembalar isso então. Olha, a análise já começa de forma bem direta, sabe? Aponta o que chama de pecado original da IA, da só com energia limpa, não. Quem parece estar aproveitando essa brecha, segundo o material que a gente leu, justamente os grandes nomes da energia tradicional. Tem um ponto central que eles destacam, que é uma declaração bem forte do Ahmed Al-Jaber, uma figura conhecida, né? Presidiu a COP28, mas também é CEO da DNOC, a gigante de petróleo de Abu Dhabi. Ele afirmou que vai ser preciso um investimento, colossal, coisa de 4 trilhões de dólares em petróleo e gás na próxima década. E a razão principal para essa necessidade toda seria para alimentar a demanda crescente da inteligência artificial e dos data centers que rodam ela. A análise da CarbonFi, assim, não mede palavras. Classifica isso quase como uma chantagem pública, sabe? Uma forma de dizer que, pelo menos nessa arena específica de energia para IA, o velho petróleo estaria, por enquanto, ganhando da nova energia verde. O que é fascinante aqui, né, é que essa declaração do Al-Jaber, embora seja bem impactante, ela não surgiu do nada, assim, isolada. Ela reflete e talvez até amplifique umas análises que já estavam circulando, sabe? Nos bastidores do mercado financeiro. A própria fonte que a gente está usando menciona isso. Atribuir a instituições como Morgan Stanley, por exemplo. E tem uma razão técnica muito concreta por trás dessa aparente vantagem do petróleo e gás para IA. Uma razão que vai além da retórica, né? O centro da questão, o X da questão mesmo, está na natureza da demanda de energia dos data centers que rodam IA. A gente não está falando de um consumo qualquer, flexível. Esses centros de processamento são gigantescos e exigem um fornecimento de energia que seja, absolutamente constante. Estável. Sem interrupção. É o que chamam de energia firme. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer falha, mesmo que seja rapidinha, pode significar perda de cálculos complexos, interrupção de serviço, prejuízo enorme. A tolerância para oscilação é quase zero. E aí que entra o desafio das renováveis mais conhecidas, né? Tipo solar, eólica. Embora sejam cruciais para descarbonizar, a análise aponta essa questão da intermitência. É isso. Exatamente. O sol se põe, né? O vento para. Essa variabilidade natural, segundo essa análise que a gente está discutindo, cria um obstáculo, e um obstáculo significativo, para que essas fontes sozinhas garantam essa energia firme, contínua, que a IA demanda em escala industrial. Claro, tem avanços em baterias, armazenamento, sim, mas a fonte argumenta que no estágio atual e na escala que a gente está falando, ainda não é suficiente para cobrir essa demanda específica de forma totalmente confiável e economicamente viável em todo lugar, né? Sem essa garantia de fornecimento constante, o risco de apagão, mesmo que momentâneo, nesses data centers se torna uma preocupação real e muito cara. E a solução pragmática que surge, né, apontada pelo Al-Jaber e que a análise da CarbonFi explora bem, é recorrer a fontes que conseguem gerar eletricidade de forma contínua, como o gás natural. Ele funciona como um pilar de estabilidade, sabe? Ou complementando as renováveis ou garantindo a carga base mesmo. Por isso, a demanda por gás e, por consequência, por petróleo também, porque muitas vezes eles andam juntos na exploração, no transporte, estaria sendo impulsionada por essa nova fronteira digital. É uma questão, no fundo, de confiabilidade operacional. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente está diante de um paradoxo gigantesco, como a análise sublinha bem,
A inteligência artificial é vendida e, de fato, tem potencial para isso como uma ferramenta para otimizar tudo, desde consumo de energia em prédio até descobrir material para bateria mais eficiente, modelo climático mais preciso, ou seja, é vista como uma aliada na luta contra a crise climática. Só que a realidade prática que a fonte descreve é que, pelo menos agora, no curto e médio prazo, essa mesma tecnologia revolucionária está, na verdade, aumentando a dependência dos combustíveis fósseis. É quase irônico, né? Para construir um futuro que a gente espera que seja mais verde, com IA, a gente precisaria queimar mais gás e petróleo agora. A análise usa até uma metáfora poderosa para descrever essa encruzilhada: um pacto faustiano. A ideia é que as empresas que estão na linha de frente da IA, a fonte cita exemplos como Microsoft, OpenAI, estariam, na prática, fazendo um acordo com a velha economia fóssil. Elas precisam dessa energia agora, intensiva, constante, mesmo sabendo das implicações para o clima, para poder desenvolver as tecnologias que elas esperam que um dia ajudem a resolver esses mesmos problemas. É como se fosse pegar emprestado do passado para construir o futuro, sabe? Mas é um empréstimo com juros ambientais bem altos. E essa necessidade é tão urgente que não se limita só a comprar a energia da rede que já existe. A análise menciona um detalhe que é bem revelador. O próprio Sam Altman, que é o líder da OpenAI, estaria buscando ativamente investimentos bilionários, inclusive lá no Oriente Médio, que é rico em petróleo, não só para desenvolver chips, não, mas para desenvolver a própria infraestrutura de energia dele. Isso sinaliza o quão fundamental, o quão estratégico o acesso à energia firme se tornou para o avanço da IA. Não é um problema secundário, sabe? É uma questão central para a viabilidade dos projetos mais ambiciosos deles. Nossa, essa busca por energia própria, talvez até incluindo fontes tradicionais como o backup, né? Isso reforça muito a ideia do pacto faustiano, não é? É um reconhecimento dessa dependência. Sem dúvida. Mostra que a segurança energética é prioridade absoluta, talvez até superando outras considerações no curto prazo, para garantir que o desenvolvimento e a operação da IA continuem. E essa realidade, claro, não passou despercebida por quem movimenta muito capital. Se a gente conectar isso ao quadro geral do mercado financeiro, a análise da CarbonFi descreve uma mudança de ventos interessante aí. O texto aponta que o chamado dinheiro inteligente, sabe, aquelas grandes gestoras de ativos globais tipo a BlackRock, que nos últimos anos fizeram do ESG e do investimento em renovável uma bandeira importante, estaria começando a reavaliar parte dessas estratégias. Não que seja, segundo a análise, um abandono completo dos princípios ESG, não é isso, mas é um reconhecimento pragmático da situação. Percebendo essa demanda crescente e, por hora, inflexível por energia firme vinda da IA. E a dificuldade das renováveis em suprir toda essa demanda específica agora. Parte desse capital estaria voltando a considerar investimentos no setor de combustíveis fósseis, principalmente gás natural. A leitura que a fonte descreve é que o mercado está precificando essa necessidade real, imediata de energia confiável para a revolução da IA, uma necessidade que o Al-Jaber vocalizou de forma tão contundente. É o pragmatismo falando mais alto que a narrativa de transição pura, pelo menos nesse segmento específico. E essa tendência global, essa revalorização pragmática da energia firme, tem reflexos diretos aqui no Brasil? Claro. A análise da CarbonFi traça um paralelo bem claro com a estratégia recente da Petrobras. Como é que essa conexão é feita? Olha, a fonte argumenta que a tese central defendida pelo Al-Jaber, aquela de que o mundo ainda vai precisar de muito petróleo e gás para sustentar crescimento econômico e, agora, a revolução da IA, evitando apagão energético, acaba servindo como uma espécie de maior validação externa para a abordagem da atual gestão da Petrobras, que é comandada pela Magda Chambriard. A gente está falando daquela estratégia de continuar investindo pesado em exploração e produção de petróleo e gás, né? Aquilo que gerou bastante debate, principalmente sobre o alinhamento com as metas de descarbonização. Exatamente essa. E a perspectiva que a análise apresenta é que, nesse novo contexto de demanda explosiva por energia firme,
para data center e IA, a Petrobras começa a ser vista por uma parte do mercado sobre uma nova luz. Não mais só como uma empresa focada no passado, sabe? Uma relíquia da era fóssil, mas potencialmente como uma fornecedora vital dessa energia estável, confiável, que vai ser essencial para viabilizar a própria transformação digital no Brasil. Marlise chega a usar a expressão triunfo do pragmatismo para descrever essa possível mudança de percepção. E é super importante ressaltar aqui, a gente está relatando a interpretação e a conexão que a análise da Carbon 5 fez, tá? Que vê nessa demanda por IA um fator que, indiretamente, reforça a posição estratégica da Petrobras como fornecedora de energia firme no cenário nacional. A ideia é que a necessidade imediata de energia confiável acaba se sobrepondo na visão de alguns investidores e analistas que são citados ou referenciados ali, as pressões por um abandono mais rápido da produção fóssil. Isso. O que a análise da Carbon 5 essencialmente descreve é uma recalibração significativa na narrativa energética que dominou nos últimos anos. Se a gente vivia um período de crescente demonização do petróleo, onde o discurso principal era a urgência de substituir ele total e imediatamente, agora, impulsionada por essa fome energética inesperada da inteligência artificial, a gente estaria reentrando numa fase onde a necessidade do petróleo e, principalmente, do gás natural volta a ganhar destaque. A análise não nega a crise climática nem a importância da transição energética, de forma alguma. O ponto levantado é o reconhecimento de uma realidade prática. A tecnologia que muitos esperavam que fosse a solução definitiva para acelerar a descarbonização está, paradoxalmente, criando uma demanda renovada e urgente por fontes de energia tradicionais, para seu próprio desenvolvimento e operação em larga escala. A conclusão da fonte é bem direta nesse sentido. É nessa batalha específica pela energia para alimentar a IA agora e no futuro próximo. O petróleo e o gás parecem estar levando vantagem sobre as alternativas verdes intermitentes. Isso força uma reavaliação das estratégias energéticas em nível global e também nacional, como no caso brasileiro que a gente mencionou. Então, o que tudo isso significa? No fundo, a análise que a gente explorou hoje revela uma trama bem complexa, cheia de ironias, né? O avanço de uma das tecnologias mais futuristas, mais promissoras, que é a IA, está ligado de forma intrínseca a uma necessidade persistente e até crescente no curto prazo das fontes de energia mais tradicionais, como petróleo e gás. Essa dependência, segundo a fonte, nasce da exigência assim, intransigente por energia firme, constante, para os data centers. Um requisito que as fontes renováveis, apesar de serem fundamentais, ainda lutam para cumprir sozinhas, sem parar e em escala massiva. A gente viu como essa dinâmica ecoa nas declarações de líderes do setor de petróleo, influencia as estratégias de grandes investidores e, de acordo com a análise, até reconfigura a percepção sobre o papel de empresas como a Petrobras. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Que se desdobra naturalmente do que a gente discutiu, mas vai um pouquinho além do detalhe da fonte. Como é que a gente pode navegar essa tensão? De um lado, tem essa necessidade energética massiva, imediata, para impulsionar a revolução da IA. Do outro, a urgência que não dá para adiar de cumprir meta climática, de acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Se a tecnologia que promete otimização e solução acaba, mesmo que temporariamente, aprofundando a dependência de fóssil, quais são os caminhos para garantir que esse pacto faustiano não se prolongue para sempre? Como assegurar que a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental consigam de fato avançar juntas, sabe? E não uma às custas da outra. É um desafio que provavelmente vai exigir não só avanço em tecnologia de energia, de armazenamento, mas também política pública muito bem calibrada e uma visão estratégica de longo prazo, né? E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon 5 para se manter sempre atualizado.